Muito bem, meus irmãos. Vamos começar então a trabalhar nossos conteúdos. Aprofundando raízes, trabalhando o conceito de relacionamento discipulador. Para que a gente possa entender isso, a gente precisa compreender que quando falamos sobre relacionamento discipulador, nós não estamos falando sobre algo isolado, nós estamos falando sobre parte de algo que Deus quer que funcione na igreja. Então, o que nós precisamos ser enquanto igreja? Se a gente olhar ao nosso redor, a gente vê um monte de modelos diferentes de igreja. Então, algumas coisas parecem estar funcionando, porque tem movimento, tem principalmente com essa questão da mídia agora, né? O pessoal que usa bem a mídia, eu costumo dizer que a internet, ela mostra aquilo que as pessoas querem que seja mostrado. Então, tem um ajuntamento de pessoas, tem uma programação acontecendo, e aí tem uns vídeos, uns flashes, né, daquilo, você olha, parece que tem muita gente, né? Aí, quando você vai ver o ajuntamento, realmente é um pinguinho de gente. Então, as pessoas mostram aquilo que elas querem que a gente veja. Mas será que é nesses modelos de igreja dos nossos dias que a gente tem que buscar o referencial para ser igreja? Na verdade, quando nós buscamos o referencial para ser igreja, nós precisamos entender que existe um modelo estabelecido por Deus, um modelo que funciona. O modelo está na palavra de Deus. Então, eu quero convidar os irmãos para que a gente inicie essa caminhada exatamente lendo a palavra de Deus e identificando onde está a igreja, o modelo de igreja que Deus quer que nós sejamos e que funciona, porque impacta a vida das pessoas e transforma a vida das pessoas, independentemente de mais ou menos recurso, independentemente de mais ou menos estrutura. Um modelo que ele exige tão somente que os crentes estejam comprometidos com Deus e uns com os outros. Atos 2, versos 42 a 47, é o próximo slide. Eu vou pedir que os irmãos leiam, dá para ler daí? Vou testar a vista de vocês, dá? Então vamos lá? Eles... Próximo. E todos... Irmãos, essa igreja descrita aqui no capítulo 2 do livro de Atos, essa igreja era uma igreja nova. Essa igreja, até alguns dias antes, essa igreja tinha reunidos cerca de 120 pessoas que estavam orando por 10 dias depois que Jesus subiu ao céu. Essa igreja, então, recebe o Espírito Santo. E, a partir dali, então, Pedro prega o seu primeiro sermão. E, depois disso, o que nós temos é isso aqui. Uma igreja que se reúne sem ter data show, sem ter caixa de som, sem ter... Nem templo tinha. Eles, quando iam para o templo, era o templo de Jerusalém. O templo dos judeus, porque eram todos judeus. Mas, quando saíam dali, eles se reuniam em casa, nas casas. E eles faziam o que está descrito aqui.
eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, eles cuidavam uns dos outros, eles olhavam, identificavam as necessidades uns dos outros e eles supriam essas necessidades. Enquanto Deus ia operando através dos apóstolos, eles queriam estar juntos. Estar junto era algo bom, é por isso que é tão bom estar aqui, né? A gente vai, né, ou relembrar ou descobrir como é bom estar junto. E enquanto eles faziam isso, viviam o amor de Deus e compartilhavam o amor de Deus uns com os outros e cuidavam uns dos outros, Deus ia operando o milagre no meio deles, ia alcançando o coração das pessoas e a igreja só fazia crescer. E foi isso que aconteceu pelos quase 300 anos seguintes. A igreja sendo perseguida pelos judeus, primeiro, a igreja sendo perseguida pelos os religiosos gentios no momento seguinte, a igreja sendo perseguida pelo Império Romano no outro momento, crentes sendo presos, sendo torturados, sendo mortos, lançados para as feras, e a igreja não parava de crescer. Por quê? Porque essa igreja era uma igreja que praticava algumas coisas que a gente vai precisar não só entender, mas vai precisar abraçar. Próximo slide, por favor. A Junta de Missões Nacionais tem chamado esse modelo de igreja multiplicadora. Por quê? Porque a igreja tem como objetivo, como intenção, crescer e se multiplicar. Esse é o objetivo. Esse era o objetivo da igreja primitiva. E esse precisa ser o objetivo de toda a igreja que quer crescer. Então, o que é, pastor, ser igreja multiplicadora? Se a gente quiser um modelo, um texto bíblico, o texto é isso que a gente leu. É viver desse jeito. Não, mas espera aí, a gente não consegue entender bem o que funciona aqui. Então, vamos lá. A gente vai caminhar, porque para que a gente fale sobre relacionamento discipulador, a gente precisa entender que isso é parte de um todo. E o todo é ser igreja conforme o propósito de Deus. Próximo, por favor. Então, nós vamos começar a entender o que é igreja multiplicadora, porque parece assim, quando a gente fala sobre um nome, parece um novo modelo, né? Já tivemos tantos modelos por aí, ao longo da história da igreja, né? Principalmente nas últimas 2 décadas, 3 décadas, um monte de modelo de igreja, modelo para crescimento de igreja. Não, igreja multiplicadora não é um modelo. Igreja multiplicadora é baseada em princípios. Então, uma igreja multiplicadora é uma igreja que ora. Irmãos, nós temos tido, assim, uma deficiência no que diz respeito à vida de oração nas nossas igrejas. Crentes que passam a semana inteira sem orar. Ou que tem aquela oração superficial, aquela oração que é menos do que as rezas que a gente diz que não funcionam. Então, igreja multiplicadora é uma igreja que ora. Uma igreja multiplicadora é uma igreja em avivamento. O que é isso, né? O pessoal tradicional ouve falar de avivamento, lembra logo daquele negócio de movimento pentecostal e gente falando em língua e gente caindo. Avivamento é vida com Deus. Avivamento é relacionamento com Deus, é intimidade com Deus. Avivamento não acontece a partir de barulho, de movimentos. Avivamento começa a partir de vida de oração, de joelho no chão. Avivamento é isso. Avivamento é eu sentir o meu coração ardendo pela presença de Deus. É eu desejar a palavra de Deus, desejar o cuidado de Deus, desejar estar junto de Deus, ouvir a voz de Deus, fazer a vontade dEle. Isso é avivamento. Por mais que estratégias e metodologias sejam importantes, multiplicar discípulos e igrejas é uma questão de experimentar um avivamento por meio da oração. A história da igreja está marcada por grandes avivamentos. E os grandes avivamentos não começaram com um ajuntamento de gente, um show gospel. Os grandes avivamentos da história começaram com poucas pessoas se reunindo numa casa e orando. É a busca por Deus. Então, Deus quer que nós, Igreja Batista no Granbury, vivamos um avivamento. Como é que começa isso? Começa levando a sério a oração, investindo tempo em oração.
Igreja multiplicadora é igreja que ora. Igreja em que uma pessoa ajuda a outra, e cada um vai ajudando o outro, no sentido de a gente se manter nesse movimento de busca de Deus. Então, a gente quer viver um momento diferente, a gente quer entender e fazer a vontade de Deus, a gente quer ver o poder de Deus se movendo na nossa vida e através da nossa vida, impactando a nossa cidade. Nós precisamos investir tempo em oração. Pastor Fernando Brandão disse: teremos uma grande colheita e uma intensa multiplicação de igrejas, se fizermos da oração um estilo de vida. Por isso eu chamei a atenção de vocês com relação a esse momento devocional matutino. São só 3 dias, 4 dias, se a gente resolvesse, vai ser tão bom que aí na quarta-feira a gente está levantando para ir embora já. Não tem devocional para quarta-feira, mas você tem uma Bíblia na mão. Então, se o que acontecer com você amanhã de manhã, segunda-feira de manhã, terça-feira de manhã, for algo que realmente for intenso, na quarta-feira você vai escolher um texto bíblico. Não tem devocional para quarta-feira, mas tem uma Bíblia inteira. E eu não vou querer parar de fazer isso. Então, a gente precisa levar a sério essa questão da oração. Próximo. Uma igreja multiplicadora é uma igreja de discípulos que fazem discípulos. Então, eu preciso orar, mas eu preciso estar comprometido em fazer discípulos. Quando uma igreja exala discípulos, inala convertidos. Dessa forma, ela cresce. Essa é a palavra do escritor e pastor Waylon Moore. Ele foi o escritor de um livro chamado Relacionamento Discipulador. Na verdade, o livro que nós temos de relacionamento discipulador é do pastor Diogo. Ele foi baseado nesse livro do Dr. Waylon Moore. Eu tenho comentado sobre ele, Eu ia até trazer a foto dele, um senhorzinho muito simpático. Em 2015, eu o conheci pessoalmente lá em Guarapari. Ele foi o preletor do Multiplique em Guarapari, em 2015. Muito simpático, já bem velhinho, mas ele, eu tenho dito para os irmãos, em algumas oportunidades, que ele discipulou o homem que discipulou Billy Graham. E aí, ele, quando fala a respeito disso, ele fala assim, emocionado, ele diz assim: cada vez que eu vejo frutos do trabalho do Billy Graham, eu digo, eu tenho parte nisso. E tem mesmo. E, ao longo desses dias que nós vamos estar aqui, nós vamos falar sobre essa questão de um discipulado levado a sério. Eu não preciso estar preocupado em eu mesmo fazer 10, 15, 20 discípulos ao longo da minha vida. Se eu investir a minha vida em algumas poucas pessoas, de modo a movê-las no sentido de serem multiplicadoras também, a minha vida produz muito mais. E a gente vai falar sobre isso de forma bem prática e bem objetiva. Relacionamento discipulador. Cada discípulo colhendo frutos. Uma igreja multiplicadora sabe que é impossível cumprir plenamente a grande comissão sem relacionamentos. Por isso, ela encoraja, mobiliza e capacita seus membros para desenvolverem relacionamentos discipuladores. Eu não consigo cuidar de muita gente, é impossível. Ainda que eu dedique toda a minha vida, todo o meu tempo, ainda que eu esqueça, não vou fazer o voto do celibato, não vou me casar, não vou ter família, vou dedicar todo o meu tempo para poder fazer discípulos. Eu não consigo cuidar de muita gente. Não tem jeito. Mas quando eu cuido bem de algumas poucas e as ensino e estimulo a cuidarem de outras, que cuidarão de outras, a gente cuida de muita gente. E a gente ganha muita gente para Jesus. Pequeno grupo multiplicador, lugar de acolhimento. Quando nós falamos sobre relacionamento discipulador, quando nós falamos sobre igreja multiplicadora, nós falamos olhando lá na frente para os pequenos grupos. Então, a gente não começa, e vocês vão ver daqui a pouco por quê, a gente não começa igreja multiplicadora com um pequeno grupo. Por quê? Porque o pequeno grupo, ele até chama atenção, é lugar de comunhão, faz bem.
Mas se as pessoas que estiverem no pequeno grupo, elas não aprenderem a cuidar dos outros com o objetivo da multiplicação, o que acontece é que ou o grupo estagna, ele não vai crescer, ou ele morre, porque o negócio fica chato. Então, a gente precisa investir em relacionamento discipulador, mas entendendo que esse é a base, o passo seguinte, depois da gente entender e começar a fazer relacionamento discipulador, é pequeno grupo. Por meio desses relacionamentos intencionais, os membros fazem discípulos e os acolhem em pequenos grupos multiplicadores e na igreja. Então, esse vai ser o caminho. Eu cuido de pessoas, levo as pessoas para o pequeno grupo. Né? Ganho primeiro para mim, depois ganho para o pequeno grupo, depois ganho para a igreja. Ou ganho para Cristo, e de Cristo para a igreja. Ao invés de eu pensar em igrejar as pessoas, eu vou me comprometer em evangelizar as pessoas. E depois que elas forem ganhas para Cristo, elas naturalmente vão para a igreja. Igreja, comunidade de discípulos que frutificam. Uma igreja multiplicadora é uma igreja comprometida com a grande comissão, que faz discípulos e se multiplica intencionalmente para a glória de Deus. Igreja tem que crescer, irmãos. Não, pastor. Nós estamos muito mais preocupados com qualidade do que com quantidade. Eu já ouvi muito discurso assim, né? Irmão, isso é um discurso mentiroso. Onde tem qualidade de vida cristã, tem crescimento. Então, você pode estar num lugar onde o crescimento é muito mais rápido, o outro crescimento é mais lento, mas tem crescimento. Se não há crescimento, tem algum problema. Se a gente faz o nosso dever de casa direitinho, se a gente cuida uns dos outros para a igreja ter saúde, e se essa igreja, na pessoa de cada um de seus membros, está comprometida em compartilhar o evangelho, olha, a gente compartilha o evangelho com 10, com 20, com 50 pessoas, toma 49 nãos e um sim, a igreja está crescendo. Então, o não eu já tenho. Eu vou atrás do sim. Por amor a Jesus e por amor às pessoas. Então, é preciso que a gente esteja comprometido em fazer discípulos. Igrejas multiplicadoras são o resultado de vidas multiplicadoras. Todo crente precisa ter em mente que Deus o chamou para fazer discípulos. Eu orei muito a Deus, pedi muito a Deus esse momento, essa oportunidade para a gente estar junto, falando sobre relacionamento discipulador de forma mais intensa, mais objetiva, porque a gente precisa entender isso. Nós temos bons crentes em nossas igrejas, que às vezes passam a vida inteira na igreja, amando a Deus, e que chegam ao final da sua vida sem nunca terem feito um discípulo. Pastor, mas nós oramos, nós contribuímos no trabalho da igreja, pessoas se converteram. Não, eu não estou falando sobre conversão. Eu estou falando sobre fazer discípulo. Eu estou falando sobre você cuidar de alguém, se comprometer em cuidar de alguém até que essa pessoa tenha amadurecido e seja capaz de produzir outros discípulos. Próximo, por favor. Pequeno grupo multiplicador. O PGM é o pequeno grupo de pessoas que se reúne regularmente para glorificar a Deus por meio do fortalecimento de relacionamentos discipuladores e da multiplicação de discípulos. Se não multiplica, não é PGM, é só PG. Né? Nós temos PGs na igreja. No de jovens eu tenho dito que não é nem PG, mas já é GG, né? E a gente se alegra por isso. Mas veja, se é bom nós termos um grupo em que aqueles que chegam para a igreja, não pelo grupo, mas que chegam para a igreja, e que estando na igreja esse grupo acolhe, isso é uma bênção. Mas o objetivo não é apenas ter um lugar onde aqueles que naturalmente vêm sejam acolhidos.
O objetivo é ter um grupo que vá buscar pessoas. Além daqueles que chegam naturalmente, aqueles que são evangelizados. Esse é o objetivo. Uma igreja multiplicadora transforma membros em líderes, que acolhem discípulos em um ambiente relacional, de casa em casa, e formam novos líderes para a multiplicação. A gente vem tentando ajustar esse negócio já ao longo de muito tempo na vida dos batistas, né? Houve um tempo em que nós tínhamos um negócio chamado União de Treinamento. Era um lugar onde a gente reunia jovens, adolescentes, adultos, né? Acontecia normalmente antes do culto da noite, no domingo. E ali a gente treinava pessoas, formava líderes. A gente tem uma organização na nossa denominação chamada Embaixadores do Rei, Mensageiras do Rei, que também forma líderes. A gente tem muitos missionários nos campos que são fruto desse trabalho. Mas a verdade é que isso tem sido tentativas de reproduzir o que acontecia na igreja primitiva. O pequeno grupo multiplicador, ele tem exatamente esse objetivo. Junta um pouquinho de gente. Um pouquinho de gente, todo mundo tem que aparecer. Um pouquinho de gente, uma reunião de 10 pessoas, não tem jeito. Eu tenho o meu momento de fala. Eu tenho o meu momento em que eu vou ter que me revelar. Eu tenho o momento em que as pessoas vão descobrir quem eu sou, o que eu faço. Eu tenho o momento em que eu vou ser incomodado pelo Espírito Santo, porque algo precisa acontecer e não tem ninguém para fazer. Agora, se eu estou num grupo de 50 pessoas, eu fico escondido a vida inteira. Então, o pequeno grupo é esse lugar que estimula as pessoas a se revelarem, a desenvolverem seus dons e a servirem a Deus. Os pequenos grupos são a Igreja de Cristo atuante e espalhada pelos bairros da cidade. É assim que define o pequeno grupo o pastor Márcio Tunala. Então, o pequeno grupo é a igreja dentro do condomínio, no bairro, na rua. É o pequeno grupo que se reúne, é a igreja que se reúne na faculdade, no horário de intervalo, na escola. Mas, para que aconteça pequeno grupo, a igreja precisa estar comprometida com a multiplicação. E cada crente precisa estar comprometido em cuidar uns dos outros. Uma igreja discipular. E aqui eu quero a atenção dos irmãos para esse desenho, né? O pequeno grupo multiplicador é uma estratégia muito importante no cenário urbano. Porém, a base da visão de igreja multiplicadora é o relacionamento discipulador. Então, vejam, no círculo nós temos o círculo maior que é a igreja. A gente é igreja. A gente faz as coisas como igreja. A gente se reúne no domingo como igreja. A gente celebra aquele culto maravilhoso, todo mundo junto. Mas quando termina o trabalho na igreja, no templo, naquele espaço, e a gente vai viver a nossa vida durante a semana, a gente precisa se reunir em pequenos grupos, porque senão pessoas ficam esquecidas. Agora, o pequeno grupo só vai funcionar se houver o relacionamento discipulador. Relacionamento discipulador é o alicerce de todo esse trabalho. Por isso que a gente decidiu fazer esse retiro. Vamos entender o que é isso. Porque depois que eu aprender a cuidar de gente, depois que a igreja estiver comprometida na pessoa de cada um dos seus membros, em cuidar de gente, em investir tempo no cuidado das pessoas, você tem tempo para cuidar das pessoas? Depois que a gente aprender a fazer isso, então os pequenos grupos vão funcionar e vão se multiplicar. A igreja vai crescer. A igreja vai impactar essa cidade. A igreja será capaz de ajudar outras igrejas, não só com suporte, com recurso, mas também com orientação, com treinamento, com inspiração. Então, precisamos viver o relacionamento discipulador. O pequeno grupo multiplicador só cresce e se multiplica quando seus membros vivenciam os princípios de multiplicação, fazendo discípulos e formando líderes. Só assim os pequenos grupos crescem e a igreja cresce. William Salgado disse o seguinte: o que a igreja multiplicadora propõe é muito mais do que a estruturação da igreja em pequenos grupos. É mais do que isso.
É a convergência de todos os esforços da igreja para o que considera ser o centro da missão: fazer discípulos. A gente tem um monte de ministérios na igreja. E esses ministérios vão produzir diferentes trabalhos. A gente tem uma agenda, né? Montamos a nossa agenda de 2024 até julho. Tem que fazer a próxima reunião agora para montar o restante. A gente tem um monte de atividade. Mas isso precisa acontecer no sentido de fortalecer a visão, o conceito, a dinâmica do relacionamento discipulador. Se não acontecer assim, a gente dá tiro no pé. Então, relacionamento discipulador precisa ser o foco da igreja. Se a gente aprender a fazer isso bem, todo o restante funciona. Próximo. Tudo em uma igreja multiplicadora converge para a multiplicação de discípulos. Então, vejam só. Temos o círculo ali, né? Missão. Qual é a missão? A missão é multiplicar discípulos. Bom, mas a gente tem na igreja o pastor, os ministérios, a escola bíblica, nós temos os membros. Individualmente, nós teremos os nossos pequenos grupos multiplicadores e temos as nossas celebrações. Mas se tudo tem que convergir para a multiplicação de discípulos, então o pastor aperfeiçoa discípulos para essa missão. O que a gente está fazendo hoje aqui é isso. A gente reúne o povo de Deus e a gente dá as ferramentas, apresenta a fundamentação bíblica para que a gente entenda que a gente está fazendo a vontade de Deus. E a gente tem as ferramentas para poder fazer isso acontecer. Os ministérios servem aos discípulos em sua missão. O Paulo, quando escreve aos Efésios, ele fala sobre isso. Ele diz, olha, aquele que subiu, né, ele está falando sobre Jesus, é o mesmo que desceu. E ele deu dons aos homens. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Qual é o objetivo? O aperfeiçoamento dos santos, para que esses santos realizem a obra do ministério, para que, como resultado disso, nós tenhamos a edificação do corpo de Cristo. A igreja é edificada quando cada crente ocupa o seu lugar e desenvolve o seu ministério. Os crentes conseguem fazer isso bem quando eles são capacitados e fortalecidos através do ensino da palavra. Essa é a responsabilidade do pastor, precisa fazer isso. Essa precisa ser o comprometimento dos ministérios. Caminhamos todos na mesma direção. A escola bíblica forma discípulos para a missão. Então, a escola bíblica não é só um programa da igreja. A escola bíblica precisa ter um objetivo. Nós temos como alvo estabelecermos a nossa escola bíblica discipuladora, com módulos. Então, você faz o módulo, tem 10 aulas. Você faltou 5. Você passa para o módulo seguinte? Não passa para o módulo seguinte. Por quê? Porque você precisa aprender o conteúdo. O objetivo é que, quando você passar para o módulo seguinte, você tenha a capacidade de, no mínimo, compartilhar o conteúdo do módulo anterior com alguém. E aí, com esse objetivo, a gente forma pessoas. Pessoas acumulam conhecimento de forma objetiva e eles podem servir como líderes. Eles podem abençoar o reino de Deus. Senão, a gente é aluno a vida inteira, né? Os membros são discípulos engajados na missão. Os pequenos grupos multiplicadores potencializam as ações dos discípulos em missão. Sozinho eu tenho mais dificuldade, mas se eu tenho um grupo junto comigo que me ajuda, então eu consigo fazer isso melhor. As celebrações, o ajuntamento dos crentes, né, adora a Deus que envia os discípulos para a missão. E aí nós temos todas as ações da igreja levando o crente não para programas, não para satisfazer os caprichos daqueles que vão para a igreja assistir programa. Mas nós vamos, a cada uma dessas ferramentas da igreja, vai nos capacitando, vai nos ferramentando, vai movendo o nosso coração no sentido de nós entendermos o que Deus quer de nós e colocarmos em prática. Deus quer você que é professor da escola bíblica,
Deus quer você que é músico. Deus quer você que trabalha na introdução, que lida no ministério infantil, que apoia o ministério de inclusão. Deus quer você que trabalha com missões. Deus quer você fazendo discípulos. Então, quando você estiver diante de Deus, Deus não vai perguntar para você como é que foi o momento de louvor da igreja, quais as dificuldades você teve ali. Ele vai perguntar, você fez discípulo? Então, a gente precisa ter uma boa resposta para isso. Conduzir os ministérios com excelência deve ser um dos nossos alvos, mas não o único, tampouco o principal. É preciso ajudar cada crente a se tornar um discípulo frutífero por meio do entendimento claro do chamado primordial de cada um: fazer discípulo. Todos nós precisamos fazer discípulo. Uma igreja multiplicadora é uma igreja que exerce compaixão e graça. Então, esse é mais um dos pilares da igreja multiplicadora. A igreja deve estar sensível à necessidade das pessoas à sua volta e atuar em favor delas como um corpo e também por meio dos pequenos grupos multiplicadores e dos discípulos individualmente. Isso é a cultura da compaixão e graça. Então, vejam, a Bíblia diz que a gente precisa fazer o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Então, a gente começa cuidando dos nossos. Então, quem olha lá de fora para a igreja precisa entender que quem está aqui dentro é cuidado. Aqui a gente tem um amor especial. Aqui a gente é família. Então, se alguém está passando dificuldade, seja uma dificuldade material, seja uma dificuldade de saúde, seja uma dificuldade emocional, a gente está buscando meios de suprir essa necessidade de cuidar. Agora, a partir da igreja, nós precisamos olhar ao nosso redor. Existe sempre muita necessidade. Como é que as pessoas vão conhecer o amor de Deus, o cuidado de Deus, a graça de Deus? Nós precisamos entender, irmãos, que Deus podia fazer isso de qualquer outro jeito, mas Ele escolheu fazer isso através da igreja. É a igreja a responsável por revelar o caráter de Deus nessa sociedade. As pessoas vão descobrir o quanto Deus é bom, o quanto Deus as ama, o quanto Deus se preocupa com elas a partir de nós. Se eu me preocupo com o meu vizinho, se eu me preocupo com a dificuldade que ele está enfrentando, ele está olhando para mim não como o Assis, o vizinho. Ele está olhando para mim como o Assis, que é pastor da Igreja Batista no Granbury, que é membro da Igreja Batista do Granbury. Ele diz, olha, que igreja boa. Não é isso? Ou, dependendo do meu comportamento, ele vai dizer, que igreja é essa, né? Ainda diz que é crente. Não é isso que a gente ouve de vez em quando? Então, veja, a igreja precisa revelar a esse mundo a compaixão e a graça de Deus. Então, quando nós fazemos trabalhos, como que nós fizemos lá em Igrejinha, quando nós tomamos a iniciativa de criar o programa Viver, né, o projeto Viver lá em Igrejinha, para cuidar de crianças e adolescentes, na medida em que aquela comunidade ver isso funcionando, ver as suas crianças e adolescentes sendo cuidados, eles vão identificar nesse trabalho a compaixão e a graça de Deus que se revela através da nossa igreja. Então, manifestar compaixão e graça é o papel da igreja na sociedade. Ninguém deveria ter maior conhecimento e interesse por seu bairro ou sua cidade do que a igreja e os seus líderes. Quais são as necessidades que estão em torno da igreja? O que é que a gente pode fazer para poder suprir essas necessidades? Essa precisa ser uma pergunta que a igreja faça o tempo todo. Pastor, mas olha, quando a gente faz essa pergunta, dá problema. Por quê? Porque quando a gente pergunta qual é a necessidade, a gente vai descobrir. E se a gente descobre, a gente tem que fazer alguma coisa para suprir. E aí isso dá uma trabalheira, dá mesmo. Mas Deus não chamou preguiçoso para a obra dele, não. Ele nos chamou para que a gente faça a obra dele.
E a gente se alegre por fazer a vontade dele. A gente permita que a alegria dele enche o nosso coração por causa do nosso compromisso com a obra dele. Então, ser igreja multiplicadora não é só orar, precisamos orar. Não é só evangelizar, fazer discípulos, a gente precisa fazer. Não é só reunir em pequeno grupo, a gente precisa fazer. Não é só formar líderes, a gente precisa fazer. Mas é também manifestar a compaixão e a graça de Deus no coração das pessoas. Então, precisamos fazer isso. Igreja multiplicadora é uma igreja que planta outras igrejas. Assim como discípulos, líderes e pequenos grupos se multiplicam, a igreja deve multiplicar-se a si mesma, iniciando novas igrejas. A igreja precisa ter essa visão. Uma das igrejas na região de onde eu vim, né, o sul do estado do Rio de Janeiro, que me chamou a atenção, me inspirava, era a igreja central de Barra Mansa, pastor Gerson Januário, agora já aposentado, né? Ele perdeu a esposa agora durante a Covid, e isso abalou muito a ele. Ele deixou o ministério, já tinha mais de 40 anos de ministério. A igreja que mais plantou igrejas na nossa região. Na nossa região ali. Uma visão, um entendimento, eu não tenho que ser mega igreja. É claro que se você está alcançando um grupo de pessoas que está próximo de você, que tem facilidade de sair da sua casa e vir até a igreja, bom, igrejas maiores conseguem fazer trabalhos maiores. Então, se a gente tem um número maior de membros, tem um espaço maior, a gente consegue fazer um trabalho melhor com crianças do que a gente está fazendo. A gente consegue fazer um trabalho melhor com adolescentes do que a gente está fazendo. Ok? Então, nada contra a igreja que cresce. Mas eu preciso olhar para aquele bairro, para aquela comunidade, onde as pessoas têm dificuldade de sair de lá para vir na igreja. Se elas têm dificuldade de sair de lá para vir na igreja, então a gente precisa fazer com que haja uma igreja lá perto de onde ela está. Se ela tem dificuldade de, saindo de onde ela está, vir à igreja, de trazer vizinhos, né, porque agora o carro encurtou distâncias. Então, não é difícil você rodar 12, 15, 20 quilômetros para poder congregar. Mas se o meu vizinho consegue fazer isso? Eu evangelizo o meu vizinho, mas ele não consegue vir. O meu carro está cheio, minha família encheu o meu carro todo, eu não posso trazê-lo. Então, eu preciso ter uma igreja lá perto. A igreja precisa ter essa visão de multiplicação de igrejas, de plantação de igrejas. A igreja é um corpo vivo. Assim como tudo que é vivo cresce e se reproduz, a igreja deve crescer e se reproduzir através da plantação de novas igrejas. Então, precisamos ter essa visão. Eu louvo a Deus porque o nosso trabalho em igrejinha está de vento em popa. Graças a Deus, as notícias que a gente tem recebido do pastor Nilson têm alegrado nosso coração. O trabalho tem crescido. Nós temos tido uma média de mais de 40 pessoas nos cultos de domingo e também nos de quinta-feira. Então, o trabalho está se fortalecendo. Vai crescer ainda mais em nome de Jesus, e eu espero que, em pouco tempo, nós possamos organizar uma igreja batista lá em Igrejinha. Então, precisamos ficar atentos. Onde mais precisa de igreja? De que forma a Igreja Batista do Grama pode contribuir para que outra igreja seja plantada? É essa a visão, para que a gente possa se encontrar dentro daquilo que Deus espera de nós enquanto igreja. Muito bem. Então, diante de tudo aquilo que a gente falou aqui de igreja multiplicadora, se a gente tiver que resumir, o resumo é esse aqui. A igreja multiplicadora é a visão de multiplicação intencional. Então, não é por acaso que eu faço discípulos, não é por acaso que eu desenvolvo um pequeno grupo multiplicador, não é por acaso que eu desenvolvo uma vida de oração, não é por acaso que eu planto igreja. Não, tem que ser intencional, porque vai exigir de mim um esforço. Então, igreja multiplicadora é a visão de multiplicação intencional, baseada em 5 princípios de crescimento para a igreja local, com o objetivo de cumprir a grande comissão. Jesus nos entregou a grande comissão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ensinado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a grande comissão. Temos a responsabilidade. Para que possamos fazer isso, precisamos nos desenvolver o nosso trabalho baseado em 5 princípios. E isso tem que ser de forma intencional e não de forma acidental. Que princípios são esses? Aí eu vou pedir aos irmãos que façam um exercíciozinho, né? Para que a gente possa lembrar. O exercício da mão. Então, quais são os 5 princípios? Primeiro, apontando para cima, é o princípio da oração. Ok? Apontei para cima, oração. Segundo, 2 dedinhos juntos. Evangelização discipuladora. Ok? Eu levando a palavra para alguém e ajudando essa pessoa a caminhar. Terceiro, 3 dedinhos juntos. É a plantação. Imagina pegando uma sementinha e plantando. Plantação de igreja. Quarto, 4 dedos juntos. É a formação de líderes. Por que os 4 dedos? Porque Paulo diz assim para Timóteo, olha, aquilo que você, Timóteo, ouviu de mim, né, eu passei a informação para você, confia a homens fiéis que possam ensinar a outros. Então, quando eu discipulo alguém, esse meu discípulo discipula alguém, e esse outro discípulo está discipulando alguém, chegou na 4ª geração, eu sei que o que eu estou fazendo direito. E, por fim, juntou os 5 dedos e fez o formato do servir, né? Compaixão e graça. Então, vamos todos juntos? Oração, evangelização discipuladora, plantação de igreja, formação de líderes, compaixão e graça. Esses são os 5 princípios. Igreja multiplicadora não mexe com a organização da igreja, com os ministérios, com os departamentos. Não. Igreja multiplicadora propõe que cada organização, cada departamento, cada ministério, bem como cada crente, viva o princípio ou os 5 princípios de igreja multiplicadora. Se vivermos esses 5 princípios, então nós vamos produzir o fruto que Deus espera de nós. Último slide. Relacionamento discipulador será o foco desse nosso retiro. Vamos aprender a cuidar de pessoas. A partir daí, né, colocando em prática nesse cuidado os 5 princípios. Em tudo que nós fizermos, precisamos pensar nos 5 princípios. Colocando em prática esses 5 princípios, aprendendo a cuidar de gente, nós vamos crescer para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar ao Senhor, porque depois dessa palavra e depois da oração, nós temos as orientações finais, que na verdade não são finais, são iniciais. Vamos orar então? Quem gostaria de orar e de colocar diante de Deus essa nossa caminhada de aprendizado do relacionamento discipulador? A Ingrid pediu. Ingrid, vem aqui na frente, toma o microfone. A Ingrid está chegando, né, para a nossa igreja. E hoje a gente conversou, ela compartilhou algumas experiências que ela tem tido. E eu disse, olha, o retiro vai te dar as ferramentas para que você consiga cuidar de quem Deus tem trazido para as suas mãos. Né? Então, nos conduz em oração, por favor. Amém. O grandiosíssimo Deus, maravilhoso Pai, nós te rendemos graça nessa noite, Senhor, porque sabemos, Senhor, quão pequeninos somos, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, totalmente dependentes do Teu amor, da Tua benignidade, da Tua graça, Senhor. Oh, Pai querido, que nessa noite, meu Pai querido, o Senhor venha nos fortalecer, meu Pai querido, porque nós estamos aqui no único propósito, Senhor amado, de conquistar almas para o Teu reino, Senhor.
Ó, Senhor, venha nos fortalecer, nos capacitar, Senhor, que não sejamos negligentes, Senhor, nessa caminhada, mas que possamos entender qual seja a tua boa, a tua perfeita, a tua agradável vontade para com as nossas vidas, Senhor. Que sejamos multiplicadores, Senhor amado, que possamos ser e fazer discípulos nessa terra, meu Pai. Usa-nos com poder e graça, Senhor amado, nesse ministério, Pai, no qual o Senhor propôs ao coração do teu servo, nosso pastor, Pai, para que possamos ser, ó Pai querido, guiados, Senhor, para esse tão grande plano, Senhor, que eu creio, ó Pai. É um grande plano de salvação, que as almas sejam alcançadas através da nossa vida, Senhor. Dá-nos sabedoria, meu Pai querido, ó Senhor, diligência, meu Deus querido, que nós possamos ser obedientes à tua palavra e cumprir o teu ide, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Obrigada por tudo. Te dou graças, Senhor, por este momento tão maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, os irmãos podem se assentar. Eu quero dar uma